Andréia, lembra de avisar ó, tá gravando. Detalhes aqui, ó. Que a gente está gravando todas essas salas e depois elas ficam disponíveis no link lá da PREC, tão longe, tão perto. Então, como estava dizendo, agradeço imensamente a Raquel por ter aceito nosso convite para participar e peço a todos que desliguem os microfones para não dar interferência. A Raquel vai apresentar, então, reflexões sobre a exposição Leopoldo Gotuso e a Constituição do Malgui, que a Raquel foi diretora do Museu de Arte, né, Leopoldo Gotuso, fez a sua tese de doutorado sobre o Gotuso, então nada melhor do que escutá-las sobre o nosso querido Museu de Arte. Então, Raquel, passo a palavra, qualquer coisa tu me chama e eu vou desligar e já vai ficar tudo na tela, tá? Bem-vindos a todos aí, dou as boas-vindas e depois abrimos para o debate. Tá certo. Obrigada, então, Andréia, pelo convite. E isso é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, que se chama Tão Longe, Tão Perto, que é uma forma da gente manter-nos, né, conectados e também poder apresentar nossas pesquisas e o nosso trabalho. Então, eu dei o título, a Andréia me convidou, né, como ela disse, fomos colegas na universidade desde o curso de gravura e pintura, né, nos formamos juntas e nos acompanhamos, né, diretamente com trabalhos e projetos sempre perto. Aí a Andréia me convidou, mas no mesmo momento eu tinha que decidir que título eu iria dar à minha fala, e eu pensei no que eu iria falar, né? Como eu sou uma pesquisadora que terminei o doutorado agora em 2018, agora já faz, parece que tanto tempo, mas eu me especializei, se eu posso dizer assim, sobre Leopoldo Gotuso, que é um artista pelotense, que tem um museu de arte na cidade de Pelotas. Então, como meus estudos são atualmente, né, em cima desta pessoa, eu pensei em falar dessa exposição que eu fui curadora, que abriu em 2019, 18 de dezembro, no Malgui, e aí eu coloquei o título, né, Reflexões sobre a exposição. Então, eu estou falando de uma determinada exposição, que é essa, que ainda está em cartaz, que a gente pode dizer isso. Então, eu coloquei ali 2019, 2020, porque ela iniciou em 2019 e ainda não tem tempo para terminar, em função do problema que estamos enfrentando, né, da falta até de visitação do prédio. Mas, então, eu dou esse título, que é Reflexões. Então, falar um pouco sobre essa exposição que abriu e que, na verdade, ainda não se falou, porque quando ela abriu, em 18 de dezembro, era final do semestre, os alunos já estavam praticamente em férias. Então, no ato de abertura, mesmo a presença dos alunos, né, foi insuficiente, como de praxe acontece, mas normalmente próximo ao Natal. Então, foi um prejuízo nesse sentido de os alunos não participarem. E a nossa ideia, quando retornasse a esse ano, de que a gente fizesse atividades, né, para levar o pessoal a frequentar a exposição e também apresentá-la. Então, esse projeto vem da minha tese de doutorado, que eu denominei Leopoldo Gotuso e a Constituição do Malgui, só que ele abrange o período de 1887, que é quando nasce o artista Leopoldo Gotuso em Pelotas, e 1986, quando o museu da UFPEL é inaugurado, né? Então, e a Constituição do museu. Então, eu digo que a fala que eu farei hoje, ela faz parte de muitos outros estudos, de pessoas que influenciaram nos meus estudos de doutorado, né? Eu fiz o doutorado na História da Educação, no programa de pós-graduação em Educação na UFPEL, e tive como orientadora a Giana Amaral, a professora Giana Amaral, e outras pessoas que participaram da banca também, que foi Carla Gastot, Clarice Magalhães, Diego Ribeiro, Eduardo Arriada e Patrícia Beiduchá. Eu sempre falo que é importante o nome dessas pessoas, porque cada um deles tem uma formação, ou museólogos, ou historiadores, que interferiram, né, de certa forma, conduziram o meu trabalho para chegar onde chegou. E agora, hoje, eu estava lendo, que eu achei importante aqui, do Certeau, que é um historiador, que ele disse, né, que eu quero dizer tudo isso para vocês, que essa escrita e essa apresentação eu faço a partir da análise de documentos que eu considero, né, verdadeiros. Então, na verdade, a escrita da história, né,
ela é verdadeira a partir do historiador, né, que tem nos documentos a interpretação, né, que eu farei no caso que eu fiz a interpretação, e funciona como apoio ao conhecimento que eu estou dizendo que é verdadeiro. Então, é uma escrita a partir da minha leitura, dos meus estudos e dos encaminhamentos também da minha banca. E que eu faço parte desse grupo de pesquisa que os colegas estão assistindo, que é o Centro de Estudos e Investigações em História da Educação, que sempre contribuiu e me ouviu várias vezes e também colaboraram para esse aprendizado. E aí, quando o Lauer me convida, início do segundo semestre, para essa exposição no MAUG, que eu fosse curadora de uma mostra, eu fiquei questionando, né, o que fazer a partir da tese, né? Então, eu perguntei, Lauer, o que tu queres que eu mostre, né? Na verdade, era para apresentar o acervo do patrono, mas a partir da leitura da minha tese, que são 300 páginas. Mas uma coisa é uma tese escrita, outra coisa é um acervo, e representar isso, ou mostrar essa história que eu escrevo, numas paredes enormes, que é a sala do Leopoldo Gotuso. E aí o Lauer me disse, é os 33 anos do museu que farei em novembro? Não, deixo livre, né, tu escolhes. Aí eu fiquei também, por um lado, contente, né, pela liberdade de ação que o diretor me deu, mas ao mesmo tempo apavorada com a missão de que isso deveria reverberar em uma exposição na sala do patrono. E aí, como eu trabalhei e trabalho até hoje com o Pelegrin, que foi meu assessor, meu braço direito no MAUG durante 7 anos, como subchefe do museu, em todas as exposições, fizemos mais de 60 exposições, e ele sempre foi o meu porto seguro. Então, eu sempre questiono com ele o que se deve fazer e qual é a melhor forma de fazer. E ao questioná-lo, Pelegrin, tu me ajudas nessa exposição? E quando ele disse que sim, eu fiquei tranquila, porque eu teria certeza que eu estaria em boas mãos. Mesmo assim, eu gosto de discutir todas as ideias, né? Então, para fazer o melhor possível. Eu procurei a Francisca Miquelon, que é a nossa pró-reitora de extensão, também porque a Francisca trabalhou conosco os 7 anos no MAUG, com projetos, né? Eu digo que são 2 pessoas à frente do seu tempo, o Pelegrin e a Francisca. Primeiro porque eles planejam, né, executam e te trazem uma certa segurança no que a gente faz. Então, eu dividi pensando, né, na questão também de curadoria de uma amostra. Aí, para garantir, né, eu falei, voltar aqui um pouquinho, o Pelegrin diz, quem sabe falar um pouco da vida, o que tu não li a tua tese, mas o que tu dizes na tua tese que a gente não sabe. Então, o Pelegrin sempre buscou que eu trouxesse uma novidade, né? Então, hoje, para deixar mais feliz o Pelegrin, eu postei aqui, estou mostrando para vocês a árvore genealógica da família, né, de Leopoldo Gotuso, porque pouca gente sabe, né, o Leopoldo Gotuso é um pelotense, os pais eram italianos, né, na verdade o pai é italiano, a mãe é pelotense, os avós vieram da Itália, então aqui aparecem os avós paternos, os avós maternos, o avô materno era de Portugal, o avó de Pelotas, e ele tem 5 irmãos, né? Ele seria o terceiro na sucessão da família e ele nasce em 1887 e o último a morrer. Então, para saber um pouco da família dele, aqui só essa árvore foi construída num site que a Helena Schoen, que a minha filha construiu, e ela é muito maior, ela é mais ampla, inclusive as pessoas podem colaborar, e onde a gente está tentando trazer mais familiares para também servir de pesquisa, né? Então, o primeiro irmão era psiquiatra, dentista, o segundo, o Leopoldo Gotuso, artista, as irmãs, né, não se sabe, foram do lar, como se diz, e o outro irmão, que ficou por mais de 45 anos separado da família, né, que eu descobri isso lendo uma carta, ele era do Pelotas, Esporte Clube Pelotas, e também administrou por um tempo o Hotel Aliança, que foi a renda da família Gotuso. Então, os avós vieram da Itália, juntamente com a família Gotuso e Prati, e compram, né, vieram com dinheiro, e compram o Hotel Aliança em Pelotas, e isso dá o sustento de toda a família. Então, isso é um pouco só para dar alegria para o Pelegrin aí, inseria ele. E aí, conversando, a gente decidiu que a ênfase na exposição pode ter 1000
né, 1000 ideias para essa exposição, mas nós teríamos que focar em alguma coisa para começar a planejar. Então, a ênfase da exposição foi na primeira doação do artista, quando o artista, que morou toda a vida na Europa, depois no Rio de Janeiro, ele só nasceu praticamente aqui, morou até os 19 anos, e morre aos 96 no Rio. Ele doa, quando ele tem 18 anos, obras para a Escola de Belas Artes de Pelotas, que ele era patrono. Então, a ênfase, a gente considera, a partir da tese, que a ênfase dessa exposição seria na primeira doação. Porque aqui tem um trecho de uma carta que eu só coloco, que ele diz que é o desejo dele, né, uma intenção dele, que quando a escola tivesse local adequado, ele doaria uma parte das obras dele que servissem de modelo. Por que a gente diz isso, né? Ao ler esses documentos, né, e vendo também como ele aprendeu arte na Europa, vendo nos museus, aprendendo a fazer, vendo em ateliê, vendo obras de arte. Então, ele queria o mesmo que os alunos da Escola de Belas Artes aprendesse arte vendo arte, e seria ele o modelo, né, das artes, já que ele era consagrado, pintado, na verdade, premiado fora do Brasil. Então, a ideia é que ele doasse esses quadros e que constituíram, de certa forma, um acervo, um pequeno acervo, mas que devessem ser guardados numa sala especial, como se fosse um museu. E aí, num outro trechinho da carta, só para fechar, então, primeiro ele intenciona e logo em seguida ele diz que vai entregar para a Varig 16 quadros expressando diversos períodos da carreira artística. Então, só para reforçar a ideia. E aí, o que temos aqui? Então, a primeira doação dele, que é de 1955, a gente diz, são essas as obras aqui, e posso afirmar que a Clarice Magalhães, que é outra pesquisadora, que também já fez uma exposição exatamente com essas obras, e a Clarice até chegou a esse consenso, de que ao observarmos essas obras doadas, ele não doa uma flor, por exemplo, quadro com flores, que era uma temática que ele recorria bastante. Inclusive, em um documento, ele diz, o que eu mais vendi na exposição foram flores, né? Continuo pintando muitas flores porque é o que eu mais vendo. Então, se a gente observar o que tem aqui nessa seleção de 16 obras, a gente pode dizer, e junto eu com a minha banca e todas as pessoas que eu citei acima, que o Leopoldo Gottuso fez uma curadoria dessa seleção, né? Ele seleciona o que ele quer que seja representativo, o que foi premiado de certa forma e como ele quer ser lembrado. Então, a maioria dessas obras foram premiadas e destacam fases importantes da vida dele e do percurso dos países que ele percorreu. Então, a gente diz que ele constrói a sua imagem, né, a extensão do que ele quer que seja lembrado, né, não de flores, né. Então, essa é uma curadoria dele. Então, as 16 telas que a gente seleciona para essa exposição são consideradas pelo artista as mais importantes e representativas das diferentes fases da sua vida artística, certo? Então, só para ter um contraponto aqui, a segunda doação, para vocês terem uma ideia, ele fez 2 doações. Então, aquela em vida e esse aqui ele promete, em cláusula testamentária, que quando, né, ele morresse, ele deixaria para a Escola de Belas Artes o que sobrar de sua produção. Esse trechinho eu reportei hoje ainda, ele diz exatamente isso, o que sobrar da sua produção. Então, ao fazer uma entrevista com um dos familiares do Leopoldo Gottuso, e ele diz que a pessoa comenta, a gente participou, a Joana, o Lauer e eu, que o Leopoldo Gottuso dizia que na sua casa, nas suas paredes, estava um museu do mau gosto, que eram obras que não tinham sido vendidas, que não tinham sido compradas, e era o que restou exatamente nas paredes dele. Então, se vocês podem observar, tá pequenininha aqui essas fotos, aqui são todos os familiares, irmãs dele, o pai, né, o irmão, a maioria desenhos, croquis em sanguíneos, alguns desenhos inacabados, a gente pode ver autorretratos, réstias de cebola, natureza morta, algumas obras até telas inacabadas, que chegaram aqui depois até com o projeto da Andréia foram restauradas. Então, na verdade, a gente não diz que houve uma curadoria, né? Foi o que sobrou. Então, a maior importância, a relevância seria essa primeira doação,
que ele quer que vá para um museu, né? Que essas obras selecionadas façam isso. Então, já tínhamos a decisão das obras, né? Então, a ideia da exposição que foi pensada com Pellegrini é conduzir, né? A ideia é conduzir o visitante por uma linha cronológica e geográfica, tá? A linha que eu mostrei, não sei se vocês conseguem ver bem, a linha apresenta as datas e locais, né? França, Brasil, Portugal, só para ter uma ideia, depois a gente vai conseguir ver as fotos melhor. A linha apresenta datas e locais, bem como os países que tiveram influência na formação do artista e suas respectivas obras. Porque depois que a gente escolheu aquelas 16 obras, que eram essas, eu fiquei conversando com o Pellegrini, trocando ideias, que me pareciam poucas para um ambiente tão grande que era aquela sala do Leopoldo Botu, sala do patrono. Aí eu fiquei questionando, vamos dar conta com essas 16 obras? Então, eu achei que não daríamos conta, que seriam poucas, né? Então, eu coloquei até aqui no meu escritório, aqui atrás, todas essas obras recortadas, né, linkando com o nome da obra, o período que elas foram escritas, e tentando juntar trechos de cartas, outros documentos, outras referências de história, o que acontecia no Rio, quem eram outros artistas, para ver o que mais a gente poderia agregar para fazer essa exposição. Na verdade, isso é uma curadoria, né? Como pensar uma exposição. Então, além disso, essa linha cronológica e geográfica, né, além disso, foram escolhidos trechos de cartas escritas pelo próprio artista, que são do acervo do Maug, e dispostas entre as obras. Então, pensando nessa questão cronológica, porque pouca gente leu, né, na verdade, pouca gente leu essas cartas, a gente leu muitas vezes, cada vez que eu leio mais, eu tenho certeza que outros estudiosos leem, a gente acha que tem muito conteúdo ali dentro. Então, achei importante que poderia brincar, se é que é a palavra correta, né, inserir essas escritas para ilustrar essas obras dele. Então, aqui, só para dizer que essa linha cronológica e esses períodos eu retirei, talvez não dê para ver muito bem aqui, eu retirei desse documento que ele mesmo escreve, o Leopoldo Gottuso. Ele escreve e está no Maug esse documento que ele diz assim, Leopoldo Gottuso nasceu em Portofino, no dia tal, papapá, e que o começo da sua trajetória artística está em Pelotas, exatamente é isso. E depois ele coloca períodos locais que ele percorreu, então começando em Roma, depois Madrid, e aí a gente optou por deixar só os países e não, né, Roma, por exemplo, nós não tínhamos nada da Itália, então retiramos Roma. Ele considera que as obras começam a partir da Espanha. Então, foi a partir de um documento. Então, eu quero dizer que a minha história, a minha escrita dessa exposição e da minha tese, partem de documentos que me servem para fundamentar as interpretações. Essa é a questão, né? A verdade do texto escrito será a verdade do historiador, porque tem esses documentos, né? A minha história. Então, aqui foi muito legal, porque o Pellegrini, como um bom professor, ele me dava tarefas, e a gente ia discutindo todos os passos. Porque foi, na verdade, um exercício, né? Foi uma aula isso, de eu ter trabalhado com o Pellegrini, porque eu acho que sozinho, talvez eu não tivesse chegado a esse resultado. Então, ele me dava tarefas, o que você quer mostrar? Ele sempre perguntava, eu disse, eu não sei, o que você quer mostrar? Eu disse, 16 obras, então tá, então vamos lá. Então, a gente foi discutindo todo o tempo, e acho que até o final, o Pellegrini ficou esperando que eu colocasse documentos, que eu colocasse mais coisas, né, mais informações, mas que eu achei que não precisou, né, no meu ponto de vista, é claro que não. E aí o Pellegrini tem uma ideia já há mais tempo de que é um projeto dele, talvez também do Lauer, de manter essas exposições em maquetes, né, maquetes feitas mesmo em papelão, como apresenta aqui uma parte dela, que é quando se desmonta uma exposição, de ter ela, né, podendo ser vista, uma exposição, quem sabe, de maquetes, mas é um outro olhar sobre uma exposição, porque a gente monta tantas exposições e já nem se lembra mais, né, de que forma ela foi, o que foi evidenciado, que obras... Claro que isso está registrado no computador, num arquivo, mas tem muito mais valor, é uma outra proposta, na verdade, de fazer uma maquete. E aí a Carolina Tenotti, que era estagiária do Maug, e até agora a Carol já se formou, eu encomendei para a Carol uma maquete, ela me fez a maquete, me fez a redução das obras que eu já tinha escolhido, proporcionais, me deu todo o material,
e aqui eu fui, né, começando a brincar. Outra pessoa envolvida também, que já trabalhava com Maug, trabalhava com Lauer, era o Renan, também já era formado em artes, está fazendo mestrado, e ele trabalhou todo o tempo no computador, já fazendo convites, textos, layouts, as etiquetas, que eu vou falar mais adiante um pouco, do Renan, e também tinha a questão da cor. Eu coloco essa foto aqui só para mostrar para vocês também um outro fator importante. O Maug tem essas paredes em amarelo, que não pode descaracterizar essa cor, e o Pellegrini fez a gente ir até a sala do Lauer e comparar essas cores. A gente pintou esse painel de cinza, esse painel já era o original em vermelho, para pensar essa questão da relação com a cor e a obra, né? Foi bem interessante esse exercício. E, para ficar mais segura, eu contratei, né, convidei, na verdade, a Catarina Loder, que é uma arquiteta, que é muito amiga minha e da família, para ela nos ajudar, e ela colaborou, assim, muito disposta. Na mesma hora ela resolveu, levou umas provas de tinta, escolhemos os painéis e ficou resolvido que a cor ideal seria camurça, né, foi uma cor mais próxima às obras. São detalhes que fazem parte, mas isso para mostrar para vocês o processo. Aqui, então, a maquete já em um estágio mais elaborado, essa maquete vinha e voltava para casa. Eu lembro do Fábio Galli dizer, deixa essa maquete aqui. Eu disse, não, a maquete é minha, eu encomendei. Então, porque o Pellegrini perguntava, tá, o que tu vai dizer aqui? Como é que tu queres, né? Então, a gente pensou nessa ordem cronológica, né, de facilitar. Então, fomos separando por países, e assim, ela aqui já está num estágio mais pronto, ainda que não adequado, só para vocês terem uma ideia da maquete. E aqui, ao mesmo tempo, o Renan, que é esse estudante, né, ele já é mestrando, trabalha com esse software, que é o SketchUp, né, que é em 3D, é uma maquete, é um trabalho, né, um programa que os arquitetos trabalham, e eu queria que tivesse o painel de entrada bem grande com a figura do Gottuso, porque essa fotografia eu consegui, é um dos documentos que eu consigo na minha pesquisa, que é inédita, né, a fotografia em si, porque a gente tem fotografias do Leopoldo Gottuso mais velho, e eu queria que ela fosse a marca da exposição, né, que tivesse uma identidade visual. E é que ele coloca uma pessoa, mais ou menos, para se ter uma ideia se estava de acordo ou não. Foi muito legal. Talvez essa exposição esteja pronta em 3D para a gente ver depois, quem sabe o Renan disponibiliza. Aqui a questão da montagem. O que aconteceu? No momento que a gente definiu as obras, né, o Pellegrini e eu, as 16 obras, escolhemos as paredes, estava tudo pronto, conforme anteriormente, aí o Renan, na mesma hora, passa para as meninas da montagem, né? Quando eu chego no museu, elas já tinham montado. Eu, Pellegrini, como assim? Na verdade, elas já receberam no celular delas toda a disposição das obras, que facilitam o trabalho, né? Muitas vezes o artista vai junto montar, é uma função da curadoria, tem toda uma indisposição, e aqui aparece a Joana e a Carol, já fizeram elas mesmas, né, trabalharam e fizeram a montagem conforme a gente tinha estabelecido e conforme o Renan passou pelo programa 3D dele. Aqui aparece um outro detalhe, né, vou dar um zoom aqui, o Fábio Galli, o Lauer, aqui o Renan já no dia da plotagem. Aqui também o pessoal da ADERE, que fez uma empresa de comunicação visual, que pensou a questão na verdade, que o Renan contratou para adesivar os textos, né? Então, tem todo um trabalho de muita gente. Aqui, então, já no dia da abertura, eu vou fechar um pouquinho só a minha foto, só para aumentar, eu acho bem legal essa entrada aqui, ó. Quer dizer, eu saí de tela cheia, eu acho que não. Eu queria ter eu saído e dar um zoom aqui, mas acho que não vai dar certo. Tá, mas eu queria mostrar para vocês, que vocês deem um zoom na tela de vocês, para ver como ficou bonito, que a ideia é que eu queria esse impacto aqui no dia 18, foi o dia da abertura, 18 de dezembro, quase Natal, 19 horas foi essa abertura, e que ficou muito legal, né? Essa plotagem toda em preto, a fotografia do artista, ficou, na verdade, tudo como a gente queria. Então, eu quero dizer, eu não posso deixar de citar a Carla Nazaré, que foi a designer editorial que eu contratei para fazer a minha tese, e essa capa de tese, né, é a identidade visual da minha tese, foi criada por ela, e, na verdade, depois o Renan adaptou e adequou com legendas para dar continuidade, para manter uma mesma leitura, tanto da minha tese quanto da exposição, certo? Então, estamos no dia da abertura, agora falta pouco,
E aqui são os desdobramentos que eu digo, né, de uma pesquisa. Então, eu consegui, com um levantamento de mais de 20 documentos, eu acredito que quase 100 documentos inéditos que o artista não tinha, a coleção Leopoldo Gottuso do Maug não tinha, e que eu aproveitei o momento para doar ao museu, né, para fazerem parte do acervo do museu, da coleção Leopoldo Gottuso, porque terão mais valor se agregados, né, somarão a essa coleção. Aqui atrás aparece o Renan, que foi um rapaz que trabalhou conosco, o designer também, o nosso diretor, o Lauer, a prefeita de Pelotas, que prestigiou o evento, e foi bastante importante, e também que nos ajuda, né, a somar coisas boas para a nossa cidade de Pelotas, né, e aqui no ato eu fiz a doação de alguns documentos, não todos, porque alguns ainda estão em estudos, e aqui o Lauer segurando também um dos documentos que eu acho que era os títulos de imóveis que o Leopoldo Gottuso tinha no Rio, então foram feitos vários, aqui estão super arrumados, o Fábio Galli, que é o restaurador do Maug, me ajudou, fomos comprar pastas para deixar individuais cada documento, todos organizados, já prontos para fazerem parte da coleção, foi bem legal. Então, eu acho que é um prestígio também, né, de ter representantes, né, no dia da abertura, tem essa vantagem de uma exposição presencial, e mostra também, né, eu digo, os desdobramentos dessas pesquisas que a gente tanto se debruça, né, 4 anos, às vezes mais, fazendo, estudando, e parece que não são nada e que não aparecem. Aqui, eu não sei se vocês conseguem, eu fiz um mapeamento, né, juntei 2 fotos para mostrar que no dia, mesmo sendo 18 de dezembro, né, todo mundo em férias, véspera de Natal, já de férias, o pessoal aqui, posso mostrar o secretário de Cultura, o Felipe, o meu filho, a pró-reitora de Extensão, né, a diretora do Centro de Artes, o Bonini, que é um colecionador do acervo do Gottuso, ele tem um acervo grande, o professor Miranda, diretor do Maug, a professora Nores, lá atrás o Diego, né, são professores da museologia, foram da minha banca, o Diego, o diretor de arte e cultura da Pró-Reitoria de Extensão, o Fernando, as minhas noras, a Fernanda e a Silvana, aqui o grupo da Beth, a Liz, a Taninha, o pessoal do CIE, o Varoto, a Patrícia, a Ana Brode, acho que aqui o Pelegrini, a Giana Amaral, então, quer dizer, mesmo não tendo sido uma data favorável, a gente conseguiu, né, uma super representação, tanto de pesquisadores como de pessoas ligadas à área de cultura, né? Então, eu fiquei feliz no dia, quis aqui mostrar para vocês que também faz parte esse registro, né? Fará parte da história Taninha, então faz parte dessa visitação, essa exposição. Então, aqui entrando, né, atrás estava aquele painel, então aqui agora eu já vou mostrar para vocês já mais rapidamente a exposição em si. Então, aqui nesse painel de frente a gente tinha o Leopoldo Gottuso, que era aquela fachada, essa fachada de frente. Aqui no verso desse painel está essa outra escrita, que vai aparecer mais adiante, que é um resumo, praticamente, um currículo e as premiações do artista, que também foi tirado de um documento do museu, do acervo do Maug, que as pessoas, quando vão ao museu, gostam de saber de onde é o artista, sua formação, as suas premiações, ele coloca aqui todas as premiações, e é uma escrita do próprio artista, né, tem um teor, eu acho que bastante forte. Então, tem esse painel, foi plotado esse adesivo com esse texto, que é esse painel aqui, e aí, continuando, a gente fez essa linha, né, no sentido horário, tem um texto de apresentação, que eu vou falar um pouco mais, eu só digo que eu apresento, assim como eu falei para vocês, que eu explico anteriormente, que essa exposição surge a partir dessas 16 obras, né? E a gente começa com a primeira obra dessas 16 que o artista destina ao museu, a um futuro museu, a Escola de Belas Artes. A primeira obra é essa, que seria o Velho da Capa, que é uma obra de Madrid. Aqui também eu eu tenho um excerto de uma das cartas, começa a contar a história do artista. Então, faz um L essa exposição, então, continuando, né, o período aqui da Espanha seria o primeiro, de 1914 a 1916. O Lauer também nos ajudou nessa área da semiótica, de pensar como funcionaria esses cortes, né,
que até aqui seria Espanha, mais adiante a gente vai mudando. E aqui eu vou brincando com os textos, né? Aqui ele diz que entregarei os quadros talvez dê para enxergar aqui, ó, entregarei a Varig amanhã, os diversos períodos da minha carreira, os quadros que eu apresento. E aqui que também eu acho bonito, que ele diz que mesmo tendo doado, né, fez a doação espontânea, ele confessa que tem sentido muito a separação desses quadros que representam tanto estudo, tanta luta, né, tanta dúvida e a mocidade que não torna pio, né, que não volta mais. Então, eu acho extremamente lindo essas coisas que ele escreve. Então, seguindo aqui no mesmo período, né, ele tem outras duas obras, eu vou mostrar, não sei se eu estou dando zoom, se vocês conseguem ver. Então, vou seguindo o perfil, né, então, vai fazendo esse L aqui, talvez consiga ver. Então, depois aqui já termina, já encerra, vai para a França, né, até aqui já é França, então, o período anterior, vamos ver se eu consigo Espanha, já passa para a França, essas obras já são do período da França. Aqui depois já Brasil. Eu não sei se quando eu dou o zoom, vocês também percebem o zoom, ou só eu dou o zoom e vocês não veem, eu não tenho como saber isso, né, André? Depois aqui Portugal, e assim vai indo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, tem toda essa questão também da cor, né, que esse prédio é histórico, é patrimônio histórico também, então ele já é tombado, tem uma série de elementos que, de certa forma, interferem, né, numa exposição, tem toda essa questão que a gente mais foi pensado isso. Aqui um outro lado da exposição, uma lateral, França, Brasil e Portugal. E aqui também porque ele, depois da França, ele vem para o Brasil em 1919, e quando ele retorna, é importante dizer, quando o Leopoldo Gotuso retorna para o Brasil, ele retorna para Pelotas, ele conta, né, que vem vindo, no que ele chega em Pelotas, no mesmo momento, no mesmo ano, no final do ano, ele vai para o Rio fazer uma exposição e não retorna mais. Em 1927, ele vai para Portugal, fica mais 3 anos lá, depois retorna de novo para o Rio. Então, isso aqui é a outra fase dele no Rio de Janeiro, então está toda uma fase de um período, né, todo definido, a gente escolheu por essa forma de apresentação. E aí, já nesse outro lado, esse painel único apresenta um documentário. Esse painel dá exatamente, quem conhece, é a frente para o mercado público, então tem muita questão da iluminação aqui. Esse documentário achamos pertinente, o Pelegrini também concorda, e ele que comentou de por que será que a gente deixa ou não deixa esse documentário. Esse documentário eu procurei na pesquisa, porque eu tinha em base, queria uma data para saber quando é que o Museu de Arte Leopoldo Gotuso foi fundado. E lendo o livro da Marina de Moraes Pires, né, que eu tenho aqui esse livro, ela diz que em 1973 a TV Tuiuti filmou o Museu Leopoldo Gotuso. E aí eu fui procurar, a TV Tuiuti não é mais Tuiuti, né, vira RBS, Pelotas não tem mais nada dessa época. Eu fui ao SEDOC, em Porto Alegre, da RBS, procurei por bastante tempo e foi encontrado esse documentário, que, na verdade, é do Maug 1, que é o primeiro museu de 1900, de um ano, na verdade, já após a abertura do museu. Esse documentário fala do centenário do Leopoldo Gotuso, mas o museu não tinha, então eu consegui uma cópia desse documentário, onde o Nelson Abbott Freitas é um crítico de arte que fala sobre a obra dele, os aspectos estéticos, e a prima do artista Leopoldo Gotuso, que é a Moema, fala também da obra, do manter o academicismo, um pouco do artista. Então, a justificativa de se manter este documentário no museu, primeiro, que ele foi agregado à coleção, segundo, que é o parecer, né, primeiramente do Pelegrini meu, dessa formação da exposição, e depois porque ele é um crítico de arte, então é uma outra opinião também sobre o próprio artista. E a última parede que a gente tem aqui, que eu já estou quase no final,
a última parede, né, encerra dessas obras 16 que ele doa em 1949, né, que são os pêssegos e essa paisagem de Monte Bonito. E aí ele diz, né, esse trechinho de carta aqui, diz assim, que ele viu, Leopoldo Gotoso viu o caminhão da Varig fazer a curva da rua, levando tanta coisa de sua vida, né? E ele diz também que, né, um outro pedacinho, que Pelotas compreenda e proteja a lembrança de seu filho. E o que ele quer dizer? Que ele doou, né, mas que ele doa muito mais. Eu lembro que o Diego Ribeiro, que o dia que o professor, que foi da minha banca, que ele estava comigo assistindo, né, vendo casualmente essa parte da exposição, diz assim, eu estou arrepiada de pensar que ele disse isso, né? E a gente fica pensando no sentido que quando ele doa muito mais do que obras de arte, né? Ele doa uma parte de si, uma extensão de si. E aqui a gente finaliza com esse trecho aqui de 1949, mas queremos dizer que dá continuidade porque o artista só vem a morrer em 1983, e ele produz muito mais até 1983, então continua, né? Então, ele foi uma breve seleção, na verdade, né? Mas que continua o trabalho dele, tá? E aqui, o que eu quero dizer com vocês? Então, eu estou bem no final, assim, que a minha leitura do Gotuso, né, a partir dessa pesquisa que eu fiz, que eu continuo fazendo, e que a ideia, que a exposição, então, seria para reforçar a importância dessa doação, da doação de Leopoldo Gotuso, essa primeira doação, como a gente chama, então a gente sempre chama a primeira doação em vida e a segunda pós-morte, né, que é a curadoria dele que ele faz, onde ele doa a Escola de Belas Artes, que ele era patrono. Então, a gente diz também que o Gotuso foi um articulador, né, ele faz tudo isso, ele planeja tudo isso, né, mas que ele teve o apoio dos seus pares, da escola, né, de Pelotas, da sociedade pelotense, que vê nele esse potencial, que reconhece nele esse artista, né, talvez por ele ter saído de Pelotas, ter se destacado fora, né, e isso é pontuado pelas premiações que ele recebe. Então, ele é bem-vindo aqui, ele foi apoiado, então ele articula tudo isso de uma forma que foi aceita, né? Foi aceita e está aí. Então, que a doação faz parte de uma estratégia mais ampla para salvaguardar um acervo e a propriamente uma pessoa, né? Porque ele consegue, né, que eu estava lendo aqui também, que é a questão da imortalidade, como é que se mantém, né, uma pessoa, nós somos todos mortais, como é que nós vamos manter-se imortais diante, né, da natureza? Então, através do legado que ele deixa para a escola e através dessa proteção, dessa salvaguarda, dessa conservação que o museu faz, que o museu fez, durante todo esse tempo, praticamente estamos entrando no 34º ano, que temos esse acervo e está cada vez maior e mais consolidado esse museu, está mais adulto esse museu, então que ele consegue isso, né? Então, e outra parte importante também, que o que ele deixa, né, quando ele doa essas obras, ele questiona que ele tem um museu, o modelo dele, que era acadêmico, numa época que já não se trabalhava mais com arte acadêmica, serve de modelo para a Escola de Belas Artes, que era uma escola de nível superior de ensino, e essas obras ficavam nas paredes das salas. Era um modelo que se tinha e era um modelo a ser seguido. Então, outros historiadores, Francisca Miquelon, Clarice Magalhães, Pellegrini, várias outras pessoas, Carmen Diniz, já disseram isso, ele interfere na história da arte de Pelotas, né? Porque ele mantém, né, essa escola se mantém acadêmica por muito tempo, o acervo do museu era um acervo mais acadêmico, certo? Então, o objetivo dessa proposta, né, da proposta do MAUG, dessa proposta que a gente fez, o Pellegrini e eu, é tentar dar conta da relevância e, ao mesmo tempo, da singularidade desse conjunto de obras,
que o MAUG tem, né, que eu considero e tenho certeza que ainda permanece pouco estudado por especialistas e desconhecido também da maior parte do público, certo? E aqui, como meu último slide, eu queria que na entrada do museu, nessa porte grande, depois de tantas observações e fotografias que eu fiz, eu, visitando no Rio, tirei essa foto, né, várias vezes, com várias pessoas que me acompanharam. Essa foto do cemitério São João Batista no Rio, ela diz aqui, num trechinho, né, aqui, em latim, e eu fui procurar a tradução que dizia retorna ao teu lugar. Então, eu queria botar isso bem grande, né, eu imaginei no início do meu projeto de exposição de curadoria, que dissesse isso, né, que na verdade essa entrada fosse a entrada do museu para a casa do Leopoldo Gotuso, porque o Gotuso né, morreu no Rio de Janeiro, está lá o túmulo dele, há 37 exatos, 37 anos, mas lá ele está morto, ele não é ninguém, no Rio de Janeiro ele é uma pessoa quase que desconhecida, mas em Pelotas ele está vivo, né, através do seu legado, do seu patrimônio, das suas intenções que ele deixa, né. Então, eu disse isso e retorno a dizer que eu acho legal e acho que é um link forte, que ele retorna ao ponto de partida, ele sai de Pelotas, né, retorna para Pelotas, né, a memória dele está viva, conforme ele planejou, salvaguardada em um museu de arte, que tem o seu nome, né, ele idealizou o Museu de Arte Gotuso, Leopoldo Gotuso, seja o da EBA, hoje, né, em 1986 foi o da UFPEL, é um museu que hoje não é só dele, mas que mantém a obra dele em grande referência, e ele tem uma sala especial, e ele torna-se com isso imortal. Eu falo isso da questão da imortalidade, que na história muitos também fizeram-se imortais através dos seus projetos e de estratégias, certo? E aqui eu queria só agradecer as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, né? A equipe do MAUG, o diretor que me deu essa oportunidade de trabalho, esse desafio que eu considero, a Joana Lisot, que foi incansável, ela é extremamente disposta e me dispôs todo o material o tempo inteiro, o Fábio Galli também, que é o restaurador do museu, que trabalhou diretamente 24 horas comigo na exposição, a Roberta, que é a secretária e atuante do museu, grande diretora também, responsável pelas ações dentro do museu, a Luciana Valente, que é uma das agentes de portaria, assim como os demais, fez parte da minha gestão enquanto diretora, aos guardas, ao setor de limpeza, aos pintores da UFPEL, que, na verdade, nós da universidade temos todo um apoio, né, uma infraestrutura, posso dizer que a gente tem tudo dentro da UFPEL e que temos esse apoio, o MAUG consegue na gestão do Lauer também manter esse apoio, e aí fica muito mais fácil de trabalhar. A SAMAUG, né, o nome da Luciana Viana, que é a presidente, e aos demais sócios que colaboram, que ajudaram, puderam patrocinar os painéis, as potagens, foi bastante, e é bastante importante. Quero dizer que esses slides, né, tiveram a ajuda do Lauer, que me disponibilizou as fotografias, a Joana também, umas fotografias da Helena, minha filha, que também me mandou, que ela participou também do meu trabalho de tese, que segue pesquisando as cartas de Leopoldo Gotuso para orgulho da mãe, ao Daniel Moura, que é um dos rapazes, um fotógrafo que trabalha para o MAUG também, e também eu coloco como último slide aqui, um slide, na verdade, de uma matéria que a Ana Cláudia Dias fez do Diário Popular. Quando eu liguei para fazerem a matéria, ela gentilmente foram lá no dia, ela fez uma matéria muito bonita, que eu gostei demais, porque às vezes a gente não sabe escrever sobre o que a gente produz, né, é difícil também, e quem vê de fora parece que é mais fácil, também ela é jornalista. Aqui toda a rede de museus, a SAMAUG, Sul Design, a PREC, Centro de Artes, né, a própria UFPEL, as pessoas que estão envolvidas e que fazem parte desse museu de arte ser o que ele é hoje.
Aqui, então, só para finalizar, é o meu último slide, eu já tenho bastante tempo, que em 2019, né, a história estava escrita nesse jornal, e que muitos pesquisadores ainda vão ter a possibilidade de pesquisar nessa forma escrita, né? E hoje estamos aqui reinventando uma nova história, reinventando uma nova forma de aprender, e sei lá qual vai ser. Mas que foi muito legal e que o que fica das nossas pesquisas, e daqui para frente, né, serei mais uma, e já fui, né, já passei, e tantos outros estarão pesquisando, mas o Gotuso, com certeza, né, é o que fica para Pelotas e que vai nos representar muito bem, né, que venha muitos e muitos desafios, esse museu vai seguir por muito tempo. Eu acho que era isso, Andréia, obrigada a todos, colegas, amigos que estão assistindo. Quero dividir, então, essa exposição com o... Sem dúvida, sem ele não teríamos feito o que foi feito. Raquel, que linda apresentação, estou até emocionada, né? Eu sou uma chorona, então, vendo essa trajetória tão bonita, o teu trabalho ficou tão de uma sensibilidade, assim, parabéns pelo trabalho lindo, agradecer ao Pelegrini e a toda a equipe do museu que sempre estão disponível, né? E essa tua pesquisa, assim, com essas coisas inéditas, assim, abrilhantaram ainda mais essa apresentação hoje. Parabéns, minha querida colega. Obrigada. Eu vou dizer só mais uma coisa, Andréia, que eu era para estar no Rio de Janeiro nesse momento. Eu também não quero estar emocionada, mas eu era para estar lá, amanhã é o aniversário do meu pai. A pesquisa segue, eles estão aqui me assistindo, e que eu tive lá em dezembro e janeiro que segui essa pesquisa. A pesquisa não para, né? Essa é a vantagem. Ontem, quando o Lauer falou, quem sabe deu uma proposta, eu acho que o Lauer está muito na frente também, tem propostas diferentes, é louvável também que o Lauer tem outras vertentes, né? Que se siga e que pessoas fiquem responsáveis por essas coleções, que já são 7, eu me falei, que agora vai agregar a coleção do Carnegie. Eu achei legal e me prontifico a colaborar, quem sabe, na coleção do Leopoldo Guttuso, pelo meu conhecimento, né? Agora posso dizer que eu sou uma especialista, uma das especialistas, né? Eu tenho certeza que tem mais gente, o Pelegrini é um estudioso, a Clarice Magalhães. Eu nomearia, convidaria aqui, eu sei que isso não aconteceu, mas aproveitar que a Clarice Magalhães é uma das estudiosas da Escola de Belas Artes, assim como tantas outras pessoas, né? Mas para que eu achei muito legal que a gente pudesse seguir colaborando. Então, em dezembro, eu estive no Rio, eu segui a pesquisa do Leopoldo Guttuso, eu, de novo, em janeiro, eu fui aos museus, ao cemitério do Leopoldo Guttuso, né, do São João Batista, eu, de novo, fui à casa do Leopoldo Guttuso, em Monte Alegre, eu fotografei de novo o ateliê, que ele pintou muitas das obras do período de 1935 a 1972, agora eu não me lembro o exato período, mas que ele pinta, então, ou seja, ainda entrevistei uma das modelos, até eu anotei o nome para não me esquecer, uma das modelos que tinha 6 anos na época, que conheceu o Leopoldo Guttuso, que foi retratada. Eu fui na casa dela, ainda tive esse contato com o Antônio Oliveira, que era um outro vizinho do Leopoldo Guttuso. Então, eu segui fazendo registros pequenos, né, pensando em dar continuidade a essa pesquisa, e também para fortificar, né, contribuir para que ele seja mais conhecido e que tenha ainda mais força, né, esse museu e esse nosso artista pelotense. Só para não mencionar, é o aniversário do meu papai amanhã. Parabéns! Eu era para estar lá vendo Guttuso de novo e vendo o papai. Tem várias... as pessoas estão te parabenizando pelo chat, não sei se tu consegue acompanhar aí na tua tela. Eu vou olhar agora, que eu também fico emocionada, que nem a Andréia. A gente é das artes, né, Andréia? Então, o Pelegrini está te dando os parabéns. Pessoal, podem ligar os microfones. Eu queria que o Pelegrini ligasse o microfone, porque ele faz parte da minha vida, ele sabe disso. Acho que faz parte da vida de todos nós, né? E, aliás, pessoas como ele não poderiam se aposentar e jamais morrer.
Fazem assim, eles dão uma segurança, ele me deu uma segurança, como sempre, né? Então, a Vânia também dando os parabéns, a Silvana, a Francisca, né? A Clarice Magalhães, o Lauer. A Silvana colocou aqui, deixa eu dar um recadinho, o link para as pessoas que quiserem o certificado dessas apresentações. Preencham esse link que depois vai via Cobalto, né? Para os seus e-mails, os links. Quem é da UFPEL pode retirar o certificado pelo Cobalto, e a pessoa que não é da UFPEL recebe um link de acesso, então, ao certificado da apresentação da Raquel. Tá? Tem mais pessoas falando. Raquel, tu quer ir lendo ali os comentários? Eu peço para as pessoas conectarem o microfone para falar com a Raquel pessoalmente, já que a gente está nesse momento de isolamento, né? Para ligar o microfone, nós temos 3 ícones embaixo. Um é o microfone, tem o vídeo. O vídeo eu não aconselho porque acaba dando interferência e a conexão pode ficar um pouco ruim. Mas podem ligar o microfone, sim. Só tem 2 links. O Pelegrini está colocando. A Cris também parabeniza a Raquel pelos estudos. Depois eu vou salvar todos esses comentários, Raquel, que a gente consegue salvar. O Pelegrini está dizendo que não consegue ligar o microfone. Pelegrini, não tem o... Pelegrini, tu consegue sair e retornar, eu acho. Acho que tu tem que entrar de novo na sala, e aí quando tu entrares, tu já seleciona o microfone. Isso. A Regina Xavier, tua amiga, nossa amiga aqui também. A Regina é uma das... já trabalha mais tempo com a EAD, ela tem... Olha, o Pelegrini entrou. Quer abrir a câmera, Pelegrini? Pode abrir também. E eu saio. Eu acho que ele entrou. José sou eu. José é meu papai. Fiquei emocionado. Lembrar meus 82 anos amanhã. Pois é, estaríamos aí. O trabalho aí, né? está maravilhoso. Como tudo que tu faz é maravilhoso. As tuas pesquisas nunca vão terminar. Tem tanta coisa para ver ainda. Sim. Venha para o Rio. Vamos procurar mais coisas. Um beijo para ti. Obrigada, pai. Eu tenho que ir porque eu comecei a estudar Gotuso e tudo é Gotuso, Rio de Janeiro é Gotuso, e acaba que a gente fica falando sempre, né? E o pai sempre, quando diz guardas, né? Ele tem esse óbvio, guardas prendam-na. E agora ele diz guardas gotusem-na, né? Porque assim como eu e a Helena, a filha, continuam fazendo essas pesquisas, eles não nos aguentam mais. Mas, na verdade, é muito bom e eu achei que era um desafio grande, não imaginei poder ter conseguido tanta coisa sobre ele. E como eu sou formada em artes, assim como a Andréia, a gente não é historiadora nem jornalista, se torna mais difícil a escrita, mas eu tive facilidade, né, em conhecer pessoas que me aproximaram dos familiares e consegui um conjunto de cartas com mais de 68 cartas que estão sendo trabalhadas no mestrado da Helena, que em seguida ela defende, e que, quem sabe, a gente dê vida a essas cartas através de leituras em projetos no MAUG, né, vamos esperar, mas que reforçam a importância, né, e que dão importância para a gente da vida, de estudar, de aprender, e quanto é bonito isso, e quando a gente encontra um caminho e conhecimento, né, que de certa forma geram conhecimento, que nos fazem crescer, nos fazem bem, e a gente poder dividir com pessoas que também amam a arte, amam a cultura, e que valorizam as coisas que a gente tem. Eu acho que é muito legal. O Gotuso foi um mentor, já o Caringi, vocês imaginam que ele é um artista tão grande, ou quem sabe maior que o Leopoldo Gotuso, se eu posso medir isso, mas o Caringi não teve a sorte de ter um museu ainda, mas quem sabe agora, nessa coleção, a família, ou pessoas que tenham obras dele possam contribuir e que seja grande essa coleção dentro do MAUG e que se dê um espaço para ele também. Eu achei ótima a iniciativa do Lauer,
e achei ótimos os projetos do museu. O museu vai crescendo, ele toma outros rumos, né, assim como vocês viram nas exposições, e a minha, quem sabe a gente consiga fazer um catálogo em 3D, alguma outra forma de, nesse momento que a gente não pode estar presente, que a gente reinvente a mesma exposição para outras pessoas que possam ler. Certo? E a Clarice também fez pesquisas, escreveu muito sobre o Gotuso. Ela, um dia até vou fazer um comentário, já que ninguém fala, né? E a Clarice está ali, a Clarice Magalhães. A Clarice descobriu muita coisa também. Ela escreveu, ela e a Carmen Diniz, sobre a coleção Leopoldo Gotuso, né? Participaram de um congresso em Portugal. No fim, a Clarice não foi, eu acho que foi eu e a Carmen Diniz. Eu fiquei, como assim, vão escrever do Gotuso? Gotuso, quem sabe sou eu, né? Ou quem pode escrever sou eu. Na verdade, não é quem pode escrever, eu acho que todo mundo pode escrever, com certeza serão teses diferentes, versões diferentes. Mas a gente se acha meio que dono, né, do personagem, e é tão bom ler, porque muitas das coisas da minha tese são coisas que a Clarice já disse. A primeira graduação, vocês observam, não tem flores, só tem natureza morta, nus, né? Então, sempre tem observação. A própria Clarice, a Francisca Miquelon, apresenta diversas exposições da nossa gestão no MAUG, né? Com vieses sempre à frente do tempo, como eu digo. Então, é bom de acompanhar. E o próprio programa que vocês criaram, de tão longe, tão perto, é legal e foi de grande criatividade de vocês para esse momento que a gente está passando de pandemia. Eu só tenho a agradecer. Eu não consegui acompanhar muito ali. Tem várias... o Pellegrini disse que não conseguiu se conectar ao computador dele, ele teve que sair para uma reunião, né? A Estela também, sempre um sucesso, a falar do Gotuso, parabéns, continua a pesquisa. A Angel, parabéns, obrigada por proporcionar esse momento tão rico. O Rodrigo... parabéns pela apresentação e trabalho. Sobre o áudio, deve ser desativado, o item fone caiu, vou aplicar, então não conseguiu se conectar também. A Clarice também já foi convidada, mas eu estou esperando o retorno dela, porque ela disse que no mês de abril estava meio atrapalhada, mas ela está convidada para participar deste momento também com a gente. Vários colegas, a gente está esperando as respostas, né? Mesmo a gente estando em isolamento, a gente continua com muitas atividades e trabalhos, e ainda assumindo trabalhos de cuidado da casa, né, e familiares. De fazer de tudo um pouco. Tem sido muito bom. Então, essa semana a gente vai encerrar, então, com o Leopoldo Gotuso, que foi lindo, né? Raquel, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. E na semana que vem a gente tem uma série de mesas que vai ser divulgada agora durante o final de semana, mas a gente tem na terça-feira, nesse horário também, das 17 horas, a professora Luísa Knights, que vai falar um pouco sobre a pesquisa dela sobre arte funerária. Na quarta-feira, a professora Úrsula, diretora do Centro de Artes, também vai falar um pouco, né, desse momento de procurar a felicidade nesse momento de pandemia, né? E aí, na quinta-feira, a gente começa as falas sobre o Caringe. O Chico Alves, o Jefferson Francisco, já confirmou a participação dele na quinta-feira. E na sexta, o Lauer vai fazer uma breve apresentação da coleção Gotuso, no MAUG. E o neto do Caringe, que já fez uma publicação, um livro, vai também falar um pouco do Caringe no ambiente familiar, além da sua obra. Então, a gente está com uma programação bem intensa na semana que vem. Convido a todos para participar. Hoje a sala a gente teve um público super legal também. A gente está tendo um público de média de 30 a 35 pessoas, que vai variando, uns entram ou saem. E então, peço, alguém mais quer fazer alguma pergunta, colocações? Raquel está aqui para... Eu vi que tem uma pergunta. Oi, Raquel. Pode falar? Coisa boa, claro, imagina, coisa boa, Francisca. Eu não sei se eu vou conseguir entrar com a câmera, porque a internet está um pouco instável, mas vou falar contigo de qualquer forma. Uma alegria te ver, Raquel, te ver frontalmente, assim, né?
de fato ver. E também queria voltar mais uma vez a te parabenizar pela pesquisa. É tão importante para qualquer museu a pesquisa sobre o acervo, quanto mais quando o acervo é do patrono, é daquele que deu origem ao museu. Então, a tua pesquisa é fundamental, parabéns. Tu tens um papel enorme, não só quando tu foste diretora, mas, sobretudo, pelo interesse e o elo afetivo que se criou não só com o museu, mas com o acervo do museu e que te levou a essa pesquisa. Então, te digo o que eu te disse várias vezes, parabéns, continua, tu tens razão, várias portas se abrem, várias portas aparecem, abri-las e seguir por elas, eu acho que é uma consequência das possibilidades que tu deixas para tantos. E eu queria fazer um comentário, porque tu fizeste lá no início, lá nos slides do início, justificando o recorte da exposição, sobre uma expressão que o Gotuso usou, o Museu do Mau Gosto, na casa dele, as obras que estavam nas paredes dele, o Museu do Mau Gosto. Meu Deus, Raquel, te juro, inspira um romance, isso. O sentido que pode ter a ideia de mau gosto relacionado a um museu. É fantástico, é evidente que as razões que o levaram a dizer e fazer com que isso chegasse até o presente devem ter sido de uma outra ordem, mas quem escuta fica imaginando coisas, e imaginando que, bom, o que veio em 1983 é aquilo que ele determinou como uma sobra da produção artística dele, e que também isso tem muitos sentidos, né, Raquel? O que sobra o resto, aquilo que fica como o que não pôde ser aproveitado em nenhum lugar. Só que quando entra no museu muda tudo, né? O que era um mau gosto, ou o que era sobra, passa a ter uma outra luz, uma outra personalidade, uma outra alma. Sabe do que eu me lembrei? Vou até te deixar como uma indicação. A Noris não está aqui, mas a Noris leu esse livro porque eu disse para ela, Noris, tu tens que ler esse livro. É um romance de uma japonesa, da Yoko Okugawa, e se chama O Museu do Silêncio. Se o nome desse livro fosse O Museu do Mau Gosto, ficaria mais perfeito como o Museu do Silêncio. Fica como uma dica e um dia a gente volta a conversar. Não é um livro fácil, embora as frases dele sejam muito simples, muito diretas, mas como o Museu do Mau Gosto do Gotuso, esse, o Museu do Silêncio, nos faz pensar num universo escondido, mas que fica sussurrando no ouvido da gente, como se em algum momento ele pudesse ser traduzido. Eu achei fantástico, até porque a essência desse livro são as relíquias das pessoas que morrem, ou a relíquia. Olha só, por isso que me veio esse livro à mente imediatamente a tua expressão. A relíquia de cada pessoa que naquela comunidade morre. E essa relíquia só pode ser uma identidade profunda, única e totalmente traduzível daquele que morreu. É fantástico, e é fantástica a ligação com essa segunda doação do museu do Leopoldo Gotuso. Então, lê e voltamos um dia, sentaremos para tomar um café e conversar sobre a relação que se estabelecia entre o Museu do Silêncio, da Yoko Okugawa, e o Museu do Mau Gosto do Leopoldo Gotuso. Vai ser uma conversa muito boa. Raquel, foi um prazer te escutar de novo e um prazer te ver, como sempre. Obrigada, Francisca. Então, eu falei aqui com a nossa pró-reitora de extensão, a Francisca, como eu digo, ela está sempre na frente, dá um trabalho duro para essa equipe dela, que não param nunca, nem com Covid. Está todo mundo inventando e reinventando, né, trabalhos de forma a realmente manter, seguir, né, nossas pesquisas, seguir a nossa vida. A Francisca, quase todas as exposições do Malg também pensava nas exposições e a gente entrava como parceiras, só abrir espaço para ela e desenvolveu muito a pesquisa, enquanto eu podia ficar só na administração e ela coordenando, né,
o restante das mostras, vocês podem ver, eu tenho um acervo de todo 6 anos da gestão, 7 anos, onde ela participa ativamente, ela cria essas experiências novas, e isso já é o que ela diz, esse Museu do Silêncio, quem sabe possa ser uma próxima exposição. Como eu disse, ela está sempre na frente, né? Eu quero só ler aqui que a Helena, minha, que está trabalhando lá no Moinhos, em Porto Alegre, botou: lindo, mãe, muito orgulho de ti, me emocionei junto aqui de longe. Porque, na verdade, a Helena está lá também tentando terminar a tese, né, a dissertação, e trabalhando, não pode estar presente, né? Pouco está presente, assim como os meus filhos que estão presentes, o Ronaldo que não está aqui, mas que é legal essa forma propiciada por vocês, né, da gente se conectar e de tentar nossos trabalhos. Eu tenho só a agradecer, André, a ti, a Silvana, que me ajudou ontem no teste dessas exposições, a todo o grupo, e eu agradecer aos meus colegas CIE, a Renatinha também Castro, que me ajudou hoje no teste da seleção das imagens, para ficar tudo certo dos meus slides. Obrigada a todos. Eu acho que eu não consegui ver se tem perguntas, mas eu acho que a gente atrapalhou o tempo, né? Mas eu vou agora salvar e te mando o arquivo aqui das pessoas que participaram pelo chat. E aí tu guarda também nos teus documentos sobre o Gotuso. De certa forma, é um novo documento, né? Uma nova forma de... Eu tenho fotografado as nossas salas, e aí eu vou tirar uma foto agora nossa, para guardar de registro. Certo, manda aí. Vai ser ótimo. Aí eu te mando também. E vou ficar mais um pouquinho, vou reproduzir o link da Silvana aqui para quem quiser receber o certificado.